A expedição avançava lentamente pela densa vegetação amazônica, cada passo ressoando com o eco de um mundo vibrante e muitas vezes insondável. Lucas Ferreira liderava o grupo com uma mistura de determinação e reverência pelas formas de vida que se desdobravam ao redor deles. A equipe era composta por especialistas em diversas áreas da ciência ambiental, cada um trazendo suas próprias experiências e insights para a missão. Um dia, quando o sol já começava a declinar no horizonte, o grupo avistou uma estrutura peculiar espreitando entre as árvores. Era um santuário antigo, com pedras que haviam resistido ao tempo e à intempérie das chuvas tropicais. O local estava coberto de musgos e lianas, como se a floresta tivesse tentado devorar seu segredo para sempre. A descoberta deixou os ecologistas em êxtase científico, mas também uma pontada de inquietação, lembrados pelas histórias contadas pelos moradores locais sobre espíritos e poderes ocultos. À medida que se aproximavam do santuário, o ar parecia mudar. Uma sensação de calma estranha, quase hipnótica, envolveu os membros da equipe. Lucas sentiu um aperto no peito, uma mistura de excitação e desconfiança. Ele liderou a investigação inicial, encorajando o grupo a coletar dados enquanto mantinha um olhar atento ao ambiente misterioso que se revelava aos poucos. Ao longo dos dias, cada membro do grupo relatava sonhos inusitados e sensações de deslocamento temporal, horas que pareciam intermináveis, seguidas por momentos fugazes de pânico. A tensão crescendo dentro da equipe era palpável. Alguns membros começavam a questionar se deviam continuar a investigação, enquanto outros, especialmente Lucas, sentiam-se atraídos pela possibilidade de desvendar um mistério tão antigo quanto a floresta em si. A cada novo dia no santuário, o grupo percebia mais claramente que suas percepções estavam sendo manipuladas por forças invisíveis. E Lucas, com sua fome insaciável pelo conhecimento, achava difícil se afastar daquele lugar encantado e ameaçador. A linha entre a realidade científica e o sobrenatural começava a desaparecer, marcando um território onde apenas os mais corajosos, ou talvez os mais tolos, ousavam pisar. À medida que os dias no santuário se sucediam, as experiências alucinatórias dos ecologistas tornavam-se mais intensas e perturbadoras. A floresta, outrora um cenário de beleza natural, começou a adquirir contornos assustadores. As árvores pareciam se mover lentamente, como gigantes de madeira que observavam o grupo com olhos invisíveis, enquanto os sons do vento nas folhas assumiam tons sinistros e ameaçadores. Lucas notava nos rostos dos colegas um crescente medo. Cada um dos integrantes começou a falar sobre visões estranhas. Animais deformados que se aproximavam deles com olhares penetrantes, plantas que pareciam sussurrar nomes desconhecidos e uma névoa persistente que cobria partes do santuário como um véu maligno. A sensação de deslocamento temporal também piorava. Um dia inteiro se estendia por horas sem sentido, enquanto momentos de terror eram vividos em segundos que pareciam eternos. A paranoia começou a corroer as relações dentro do grupo. Desconfiança e suspeitas surgiram como ervas daninhas entre os amigos e colegas de trabalho. Cada eco no corredor do santuário ou cada som estranho na floresta próxima parecia ser uma ameaça velada, levando-os a questionar as motivações uns dos outros. Lucas, com sua mente sempre em busca de respostas, sentia-se dividido entre o impulso de desvendar os mistérios do santuário e a necessidade de proteger seus companheiros de perigos invisíveis. Conforme a tensão aumentava, as noites tornaram-se mais tempestuosas. Sonhos perturbadores se mesclavam com a realidade enquanto o grupo tentava resistir às forças que pareciam manipular suas mentes e corpos. O medo de espaços fechados que Lucas carregava desde a infância era reacendido em um ambiente onde cada recanto poderia esconder algo sobrenatural, amplificando seu estado de ansiedade. A linha tênue entre realidade e fantasia estava prestes a se romper completamente. As visões alucinatórias tornavam-se mais vívidas, com o tempo perdendo toda coerência. A floresta amazônica, que um dia fora vista como um paraíso da biodiversidade, transformava-se em um labirinto de horrores distorcidos e inimagináveis. E era nesse ponto que a verdadeira batalha começaria, não apenas contra as forças invisíveis do santuário, mas também contra os próprios limites psicológicos dos ecologistas.
À medida que as noites se tornavam mais agitadas, um dos ecologistas, Marcos, começou a apresentar sinais preocupantes de desestabilização mental. Ele passara a convocar seus companheiros para uma cerimônia destinada à purificação do santuário. Apesar das ressalvas de Lucas e outros membros mais cautelosos, Marcos estava convencido da necessidade urgente desse ritual. Suas visões alucinatórias se tornaram cada vez mais vívidas, mostrando-lhe um caminho claro para restaurar a normalidade, ou ao menos essa era sua crença. O local escolhido para o ritual era uma clareira no coração da floresta, onde as árvores formavam um arco natural. À medida que os membros do grupo se reuniam, a sensação de estar sob observação cresceu exponencialmente. Marcos, com olhos fixos em algum ponto além dos outros, iniciou o ritual, suas palavras ecoando como um mantra ancestral. Cada eco parecia ser amplificado pelas forças misteriosas que pairavam no ar. A tensão era palpável, cada integrante sentia-se manipulado por uma vontade invisível, fazendo com que desconfiassem um do outro. Alianças antes firmes começaram a se desfazer sob o peso das suspeitas e medos alimentados pelas visões distorcidas de Marcos. Lucas percebeu como as palavras de seu líder eram carregadas de uma fé cega que poderia levar seus companheiros à destruição. Enquanto a cerimônia prosseguia, os membros do grupo lutavam contra sentimentos conflitantes, a necessidade de confiar em Marcos versus a crescente sensação de perigo. A floresta ao redor parecia respirar com eles, suas folhas suspirando como se estivessem testemunhando um ritual que poderia alterar o curso das coisas para sempre. No clímax da cerimônia, uma tempestade repentina surgiu do nada. Raios iluminavam momentaneamente o santuário, enquanto trovões ressoavam como juízes imparciais no céu noturno. Nesse momento de caos, a linha entre realidade e fantasia se desfez completamente. Lucas sentiu seu coração acelerar ao perceber que cada um dos presentes estava perdendo o controle, submetido às forças invisíveis que manipulavam suas mentes. O confronto interno atingiu seu ápice quando alguns membros começaram a duvidar abertamente das intenções de Marcos. Acusações voaram ao ar como folhas arrastadas pelo vento, e Lucas percebeu que o grupo estava à beira do colapso. O equilíbrio entre natureza e consciência humana parecia estar em jogo, cada um enfrentando não apenas as forças externas, mas também os próprios demônios internos. Nesse momento de intensa tensão, Lucas teve que decidir se seguiria Marcos na busca por uma solução impossível ou se lideraria seus colegas numa tentativa desesperada de escapar da influência nefasta do santuário. A escolha não era apenas sobre sobrevivência física. Estava envolvida a preservação da sanidade mental e a manutenção de uma amizade que já havia resistido a tantos desafios. Após o caos da cerimônia, os ecologistas estavam visivelmente abalados, suas mentes ainda ressoando com as forças invisíveis que haviam se manifestado no santuário. O grupo percebeu que a experiência não tinha sido apenas um evento isolado, estava profundamente entrelaçada em sua percepção de identidade coletiva e pessoal. A floresta, outrora amiga, agora parecia uma inimiga velada, espreitando com cada som suspenso no ar. Lucas observou seus companheiros com preocupação crescente. Cada um deles carregava marcas psicológicas distintas das alucinações vividas, alguns exibiam traços de paranoia extrema, enquanto outros pareciam distantes e abstraídos, como se estivessem flutuando em uma realidade paralela. A decisão de abandonar o santuário era inquestionável. Permanecer ali significaria mergulhar ainda mais fundo nas profundezas da loucura. Com o sol já se pondo na linha do horizonte, o grupo iniciou sua retirada. O caminho que outrora parecia uma promessa de descoberta científica agora era um percurso assustador. Cada passo era acompanhado por desafios físicos inesperados, terreno escorregadio coberto por musgos enganosos, vegetações que se fechavam como armadilhas vivas e um calor sufocante que parecia pressionar suas respirações. Mentalmente exauridos, os ecologistas enfrentaram desafios mentais ainda mais intensos. Visões de Marcos, instigando-os a retornarem ao santuário, surgiam repentinamente em seus pensamentos. A floresta vibrava com um eco sussurrante que lembrava histórias antigas e poderes ocultos, colocando em dúvida sua sanidade cada vez mais frágil. Lucas sentiu a paralisia da claustrofobia se instalar enquanto os caminhos fechados pela vegetação pareciam encurtar-se, aprisionando-os em um abraço mortal. Ele sabia que precisava liderar o grupo para além desses desafios, mas sua mente estava dividida entre a urgência de escapar e as visões alucinatórias que buscavam mantê-lo preso àquele lugar maldito. No entanto, foi a solidariedade frágil, mas ainda persistente, dentro do grupo que forneceu o impulso necessário.
Cada membro começou a perceber que, apesar das diferenças e suspeitas levantadas durante a cerimônia, eles compartilhavam um destino comum: sobreviver àquele horror e voltar para suas vidas com alguma sanidade intacta. Lucas propôs uma estratégia. Encorajando cada membro a vocalizar seus medos enquanto caminhavam, eles tentaram reforçar sua conexão humana em meio ao caos. A cada revelação pessoal, o grupo sentiu-se um pouco menos isolado e mais fortes coletivamente. Com a noite se aproximando rapidamente, os ecologistas encontraram uma faixa de floresta que parecia menos densa. O caminho era incerto, mas oferecia a promessa de liberdade. Cada passo em direção à saída era um confronto com seus próprios limites e medos, testando sua resiliência física e mental. O grupo estava exausto, mas determinado. Sabiam que qualquer esperança de proteger suas mentes do poder distorcido do santuário dependia da fuga imediata. Lucas liderou o caminho com uma mistura de desespero e resolução, lembrando-se constantemente de sua missão original: não apenas sobreviver à floresta, mas também compreender os mistérios que ela guardava, mesmo que isso significasse aprender a respeitar seus limites. Com os primeiros raios de sol iluminando a floresta, o grupo finalmente encontrou um caminho aberto que levava à civilização. A sensação de alívio era palpável entre eles, mas também pairava uma tristeza melancólica. Cada passo além do santuário parecia distância ganha em um jogo perigoso com sua própria sanidade. Apesar da fuga bem-sucedida, o impacto das experiências vividas no grupo era indelével. Cada membro carregava cicatrizes psicológicas, as marcas de uma jornada que testara seus limites físicos e mentais. A floresta amazônica, antes vista como um santuário da biodiversidade, agora se revelava um guardião misterioso, cujas verdades arcanas permaneceriam sempre parcialmente ocultas. Ao retornarem para suas vidas cotidianas, Lucas e seus colegas perceberam que o equilíbrio entre natureza e consciência humana era mais delicado do que jamais haviam imaginado. A floresta não apenas protegia suas maravilhas naturais, mas também guardava segredos que desafiavam a compreensão humana e ameaçavam sua sanidade. Lucas, agora um sobrevivente marcado por aqueles dias de terror, começou a refletir sobre o papel do ser humano no contexto da natureza. A experiência no santuário havia ampliado suas percepções sobre a interconexão entre o mundo natural e a psique humana, revelando que o conhecimento buscado, com fervor, muitas vezes traz consigo um preço oculto. Decidido a compartilhar sua jornada como um alerta aos demais, Lucas passou a transmitir suas histórias com uma nova urgência. Ele abordava palestras e conferências sobre ecologia não apenas para discutir biodiversidade e conservação, mas também para falar dos mistérios e forças invisíveis que habitam nosso planeta. Os ecologistas, agora unidos por um vínculo único de experiência compartilhada, formaram uma comunidade de apoio onde puderam discutir suas visões e medos sem julgamentos. Cada encontro tornava-se um espaço para refletir sobre a natureza insondável da consciência humana e o respeito necessário à floresta, que mesmo no seu silêncio fala volumes. A missão original de proteger os ambientes naturais ganhou uma nova dimensão. Não apenas preservar a biodiversidade, mas também aprender a conviver com as forças desconhecidas e respeitar os limites da exploração humana. Os ecologistas se tornaram guardiões de um conhecimento mais profundo, aquele que reconhece os perigos invisíveis e os mistérios eternos que a floresta amazônica, como uma entidade viva e sábia, mantém escondidos entre suas sombras.